Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar prosseguimento então à nossa disciplina de química orgânica, ainda na nossa parte introdutória. Eu quero falar um pouquinho hoje, rapidamente, sobre reações orgânicas, trazendo alguns conceitos fundamentais para que depois a gente entenda sobre os mecanismos, né, as espécies que estão envolvidas em uma reação e como representar o mecanismo dessas reações e assim por diante. Eu tirei essa aula do capítulo 5 do Kleiden, né, se vocês quiserem dar uma lida, páginas 107 a 124, que ele vai explicar aí os fundamentos básicos dos elementos de uma reação orgânica, correto? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, e isso às vezes no nosso estudo da química parece que eu tenho a impressão que passa um pouco despercebido, e aí eu tiro da minha própria experiência quando eu estava no início da graduação, é que a gente, por representar as moléculas e assim por diante, a gente tem uma ideia, às vezes, que está tudo paradinho dentro de um frasco reacional, dentro de um frasco de um reagente, assim por diante. A gente pensa que as moléculas estão ali estáticas, como a gente desenha elas no papel. Só que isso não é bem assim. Existe uma dinâmica molecular, existe um movimento dessas moléculas dentro de um frasco, dentro de um vaio de reação e assim por diante. Para entender como que uma reação química se dá, a gente precisa partir do princípio que uma molécula ela tem uma capa, né, vamos dizer assim, ela é coberta por elétrons. Nós vimos lá anteriormente que as ligações químicas se dão a partir do compartilhamento de elétrons para a formação dos orbitais moleculares. E isso vai gerar na superfície da molécula uma capa, ela é coberta ali, né, de carga negativa de elétrons, correto? Então, se ela é coberta por cargas negativas, dentro de uma solução, uma molécula repele a outra. Por quê? Porque na superfície dela tem elétrons. Carga negativa vai repelir carga negativa. Então, elas estão em constante movimento e elas podem se chocar. Entretanto, o choque dessas moléculas é limitado. Por quê? Porque elas são carregadas negativamente. Elas possuem uma capa, né, de carga negativa sobre essas moléculas. Por isso, existe uma energia mínima, né? Aqui, ó, uma energia mínima que nós vamos chamar de energia de ativação, que é a energia que precisa ser rompida para vencer esse efeito de repulsão entre as cargas negativas, entre os elétrons na superfície das moléculas. Então, elas podem se chocar, mas que para que elas se choquem e se aproximem, esse efeito de repulsão entre os elétrons, ele precisa ser vencido. Essa energia mínima nós chamamos em química de energia de ativação, né? Energia necessária para que as moléculas se choquem e uma eventual reação possa acontecer, correto? Esse ponto aqui é muito importante, vai dizer que as moléculas orgânicas podem possuir dipolos, quando essas possuem ligações covalentes entre átomos com diferença de eletronegatividade. Então, se nós considerarmos uma molécula como uma coberta, né, de elétrons, uma carga negativa, né, sendo repelindo umas às outras, se eu tenho ligações com diferença de eletronegatividade, eu posso formar um dipolo. E formando um dipolo, eu vou ter uma parte mais negativa e uma parte mais positiva. E o que vai acontecer? Isso vai facilitar o efeito de atração e vai diminuir, vai deixar mais viável a energia necessária para que essas moléculas se choquem, que levem às reações e, por fim, a formação de novas ligações químicas. Quando esses dipolos são estabelecidos, cargas parciais positivas e negativas são acumuladas, tornando a atração entre as moléculas mais fácil, o que favorece as colisões e, consequentemente, as reações químicas. Percebam, aqui no formaldeído, ó, o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, correto? Nós temos a formação desse momento de polo em direção ao oxigênio. Consequentemente, eu formo uma carga parcial negativa no oxigênio e uma carga parcial positiva no carbono. Se eu coloco eles na presença de um cianeto, né, que é carregado negativamente, eu vou gerar uma situação onde uma atração eletrostática é favorecida, o que vai diminuir a energia de ativação, a energia que eu vou precisar fornecer ao sistema para que aquelas moléculas se chocassem, caso não tivesse esse momento de polo aqui, formando essa diferença
de carga nessa ligação, correto? Outro caso aqui, o formaldeído na presença da água. Lá na água nós temos pares de elétrons não ligantes, correto? Par de elétron é uma carga negativa. Então, se eu gero um polo positivo aqui, pela diferença de polaridade, pela formação do dipolo na ligação carbono-oxigênio, percebam, a minha atração eletrostática também vai ser favorecida, o que vai diminuir aí a quantidade de energia que eu tenha que fornecer a esse sistema, certo? Nas reações orgânicas, os elétrons fluem entre as moléculas, tá? Então, sempre vai haver numa reação, então, uma molécula reagindo com a outra. Eu vou ter fluxo de elétrons para poder formar novas ligações. Porque se vocês se lembrarem, ligações químicas são formadas por dois elétrons, ligações químicas covalentes, são formadas por dois elétrons de spins opostos compartilhados por um átomo de cada um. Se eu vou formar uma nova ligação com uma espécie que não está ligada naquela molécula, eu vou formar uma nova ligação, eu vou ter que entrar com um elétron na jogada aqui, certo? Então eu vou entrar pelo menos com um elétron e vai ter casos que eu vou entrar com dois elétrons, com os dois elétrons para formar a ligação. Então sempre vai ter fluxo de elétrons de uma molécula para outra, porque eu vou ter que entrar com no mínimo um elétron para formar essa ligação covalente que é formada por dois elétrons compartilhados, um de cada átomo, correto? A descrição desse fluxo de elétrons é chamada de mecanismo reacional. Então, se eu te perguntar o que é um mecanismo, eu estou descrevendo para você num papel, num documento, como o fluxo desses elétrons se dá durante a reação. Então, isso é um mecanismo e ele vai descrever o passo a passo de como todas as ligações são rompidas e formadas nas novas moléculas. Na maioria das reações, os elétrons iniciam em uma molécula e se movem em direção a outra molécula, certo? Bom, então a gente conseguiu ver um cenário aqui, tá? Eu vou ter uma molécula que vai, para fazer uma reação entre duas, eu vou ter uma molécula que vai ser rica em elétrons, porque os elétrons vão fluir dela, para uma molécula que vai ter uma deficiência de elétron. Por quê? Lembra? É favorecido se eu tenho dipolo, é favorecido se eu tenho um favorecimento da atração eletrostática. Então, como eu vou ter uma molécula rica em elétrons e vou ter uma molécula que, em teoria, é pobre em elétrons, a gente chama essas duas moléculas sempre da mesma coisa, para facilitar a nossa vida, para a gente não ter que ficar chamando cada reação ali a molécula pelo seu nome. Então, é padronizado, é por convenção que as moléculas ricas, ou seja, as moléculas que doam elétrons, ela é rica, ela está cheia de elétrons, e ela vai doar elétrons, elas são chamadas de nucleófilo, tá? Pensa aqui, ó, núcleo é aquilo que é positivo, É aquilo, lembra lá do núcleo do átomo, O núcleo do átomo, lá dentro do núcleo do átomo tem nêutron e próton. O próton é carga positiva, o nêutron é neutro. Então, o núcleo nos remete àquilo que é positivo. Então, a espécie que é rica em elétrons, ela é o filo, vem de atração, Ela é atraída pelo núcleo, ela é atraída por cargas positivas, correto? Por outro lado, a molécula que recebe elétrons, ela é chamada de eletrófilo. Então, o nucleófilo está rico em elétrons e ele vai atacar o eletrófilo. Por que eletrófilo? Ele tem uma atração, um filo por elétrons, por cargas negativas. Então, por convenção, a molécula que é rica em elétrons e que doa esses elétrons para fazer as novas ligações covalentes, ela é chamada de nucleófilo. Por outro lado, a molécula que recebe esses elétrons, que tem uma atração por esses elétrons, é chamada de eletrófilo. Os elétrons sempre vão fluir do nucleófilo em direção ao eletrófilo. Sempre, tá? Sempre. A gente nunca vai ver um eletrófilo atacando o nucleófilo. Nunca. Sempre os elétrons fluem do nucleófilo, da espécie rica em elétrons, para o eletrófilo, certo? O fluxo de dois elétrons, ele sempre vai ser representado por setas curvas,
Correto, pessoal? Então imagine aqui, ó, essa carga negativa, a gente já falou sobre isso. Carga negativa é igual a 2 elétrons. Essa carga negativa ela vai ser atraída por esse centro positivo que foi formado pelo momento dipolo na ligação carbono-oxigênio. Como ela é rica em elétrons, nós vamos chamar ela de nucleófilo. E o formaldeído, né, que tem um centro positivo aqui, ó, que é deficiente em elétrons, porque os elétrons estão em direção ao oxigênio, nós vamos chamar ele de eletrófilo. Como vai ter essa atração eletrostática e esse movimento de elétrons, o movimento nós representamos com uma seta dessa forma aqui. Ó. Essa seta, ela sempre vai sair do nucleófilo. Aqui, ó, o movimento dos elétrons sempre é do nucleófilo em direção ao eletrófilo. Então, a seta, o sentido sempre vai ser saindo do nucleófilo em direção ao eletrófilo. Quando eu tenho 2 elétrons ou uma carga negativa, a seta ela é cheia, tá? Então a cabeça dela aqui é cheia, correto? Essas setas curvas, elas também indicam o movimento de 2 elétrons presentes numa ligação covalente. Lembra que eu falei para vocês? O nucleófilo, a espécie rica em elétrons, ela pode entrar com um elétron, mas na maioria das vezes ela vai entrar com 2 elétrons. Para entrar 2 elétrons aqui, ó, e formar uma nova ligação com esse hidrogênio, percebam que o par de elétrons dessa ligação aqui, ó, ele vai sair junto com o cloro. Tá aqui, ó, carga negativa, o par de elétrons sai junto com o cloro. Para indicar que esse par de elétrons sai em direção ao cloro, nós também utilizamos setas cheias, setas preenchidas, correto? Uma coisa importante sobre os mecanismos é que as cargas são sempre conservadas. Então imagine que eu tenho a reação de um hidrônio com uma amina primária, nesse caso para formar o sal de amônio, né? Amônio, para formar um sal de amônio quaternário. Percebam, o par de elétrons não ligantes do nitrogênio vai atacar o hidrogênio e aqui, ó, o movimento desses 2 elétrons vindo suprir essa carga positiva aqui do oxigênio, certo? Percebam, eu tinha uma carga positiva no início da reação. No final da reação, eu também tenho uma carga positiva. Essas cargas, elas vão sempre se conservar no mecanismo da reação. Se no início da reação eu tenho lá representado uma carga positiva, no final eu vou ter que ter também uma carga positiva, certo? Como que eu represento um elétron? E o que é um elétron? É uma espécie radical, uma espécie radicalar. Quando eu tenho um elétron, eu tenho uma espécie radicalar. Quando eu tenho 2 elétrons, eu tenho uma carga negativa, correto? Como que eu represento o fluxo de um elétron? Com meia seta, tá? Meia seta, você pode desenhar ela dessa forma aqui. Tá? A seta inteira a gente desenha assim. E a meia seta a gente desenha assim. Meia setinha, tá? Um elétron, o fluxo dele vai ser representado com uma seta. Então, imagine a clivagem homolítica dessa ligação carbono-oxigênio-oxigênio. Um elétron vem para o oxigênio da esquerda e um elétron para o oxigênio da direita. Nós temos a formação dessas duas espécies. Aqui, ó, imagina a reação desse radical com um elétron apenas da ligação covalente. Ligação covalente tem 2, né? Então, um elétron vai reagir com esse elétron aqui do oxigênio e vai formar essa ligação aqui, ó, oxigênio e hidrogênio, e o outro elétron fica sobre o átomo de bromo. E eles são representados sempre por meia seta, porque é o fluxo de um elétron apenas, correto? Essa foi a nossa aula de hoje. Nos vemos no nosso próximo encontro. Tenha um ótimo dia, um abração.